Olá, este é o programa OAB na TV da 12ª subseção, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb, a 12ª subseção, que abrange as cidades de Jardinópolis, Ribeirão Preto, Serrana, Cravinhos, São Simão e Santa Rosa de Viterbo. A OAB está junto com a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e mais 100 entidades, liderando uma coalizão pela reforma política. E para discutir esse tema, nós trouxemos o juiz aposentado, atualmente advogado e professor, Dr. João Gandini. Dr. Gandini, muito obrigado pela presença. Doutor Eduardo, estou feliz por estar aqui à disposição da OAB, do seu programa, que tem muita audiência, e é uma oportunidade que a gente tem de debater um tema tão candente, tão importante, decisivo para o país neste momento. O senhor tem sido aí uma das lideranças que tem convocado essas manifestações de rua. Eu queria começar fazendo uma pergunta para o senhor. Essas manifestações têm tido algumas bandeiras um pouco variadas, né? Eu queria perguntar para o senhor a sua opinião sobre quem impede a intervenção militar, por exemplo. Me parece que toda manifestação deve ter mesmo bandeiras. Essas bandeiras hoje são conhecidas como o fim da corrupção, a melhora dos serviços públicos, a reforma política. Essas são bandeiras que me parecem absolutamente legítimas. Eu fui ao movimento do dia 15, irei de novo ao movimento a manifestação do dia 12 de abril, agora no domingo, mas eu não concordo com duas manifestações que estão sendo postas. A primeira, a volta dos militares no poder, e a segunda, o impeachment da presidente Dilma nas condições atuais. Só para resumir, o impeachment é uma questão mais política do que técnica, mas ele vem regulado na Constituição e tem uma lei específica, nós advogados sabemos, que tem que ser seguida. E não tem sentido, simplesmente, após uma eleição em que um candidato venceu democraticamente, legitimamente as eleições, a gente já inventar uma maneira de tirá-lo do poder, como se fosse uma espécie de golpe branco, não é? Utilizando a legislação para fazer isso. Me parece que nesse momento não há amparo legal para o impeachment. Eu acho que ainda não há nenhum elemento jurídico que embase o começo de um processo de impeachment, que daí para frente, sim, havendo um primeiro momento o embasamento jurídico, a questão é mais política, o encaminhamento é todo político, né? Me parece que hoje há um descontentamento geral com o país, com o poder político, seja ele no legislativo, seja no judiciário. A presidente Dilma fez grandes promessas na campanha, criticou promessas da outra parte, e, no entanto, fez o contrário. Ela assumiu uma posição neoliberal, contrariando o próprio partido, e acabou contrariando o país, porque a inflação subiu, o desemprego está subindo, o déficit da balança é cada dia maior. Enfim, nós estamos hoje numa situação, está uma paradeira geral, e o PIB vem caindo, uma situação ruim. Mas isso não é motivo, em princípio, para impeachment. Isso é motivo para nós, politicamente, nos manifestarmos e mostrarmos que não estamos contentes com esse estado de coisa. A pior coisa que eu vejo nas manifestações, a pior bandeira, a bandeira com a qual eu não concordo absolutamente, é a bandeira da intervenção militar. Quer dizer, num determinado momento, as pessoas estão tão descontentes com os serviços públicos e os da segurança pública, acho que pesa muito nesse fator, né, ou nessa decisão das pessoas pedirem intervenção militar, uma volta à ditadura militar, volta dos militares no poder. Parece uma posição absolutamente equivocada. O Brasil vive uma democracia, um Estado democrático de direito, uma luta que foi muito grande, eu participei dela enquanto estudante de direito no Largo São Francisco, para que o país se redemocratizasse, para que tivesse uma vida harmônica entre os seus cidadãos e que nós pudéssemos construir com liberdade o país que a gente quer, a nação que a gente quer. A minha geração, ela já se formou sob a égide da Constituição de 88, que foi de liberdade total. Então, acho importante o depoimento do senhor, porque o senhor viveu o momento anterior, né? Com intensidade. Um momento de transição, na época da faculdade, o regime já estava meio nos estertores, né? Já estava terminando, mas ainda havia, muitas vezes a gente saía da faculdade para pegar o metrô, pegar o ônibus, nós que éramos mais pobres, a maioria eu estudei à noite na USP, e a gente via tropa de choque, pedindo documento, quer dizer, era uma situação muito ruim, já não aquela
repressão, de torturas, nós já não tínhamos mais isso no Brasil, felizmente, mas quem viveu e quem conhece a história, quem foi estudar, foi ler a respeito, sabe que ninguém quer decentemente ou ninguém quer em sã consciência que a ditadura militar retorne. Nós somos capazes de construir na democracia o país, a nação que nós queremos, né? O embate democrático é um embate que demanda diálogo, e diálogo é mais do que dois monólogos. Diálogo é eu ouvir o que você fala, você me ouvir naquilo que eu falo, eu fazer um esforço para entender seus argumentos e vice-versa, e isso se fazendo dentro das instituições que felizmente no Brasil ainda funcionam bem. O judiciário funciona com morosidade, mas funciona regularmente, o legislativo funciona bem, o executivo tem 1000 defeitos, 1000 problemas, mas está funcionando. Então é dentro dessas instituições que nós devemos construir o Brasil no qual a gente quer viver. Doutor Gandini, dentro dessa nossa luta legítima, né, contra a corrupção, o senhor não acha que há um equívoco, às vezes, de você querer condenar apenas o agente público e esquece um pouco também do corruptor? Nós temos um fenômeno no Brasil que é o fenômeno da corrupção generalizada. A gente fala muito do político corrupto. O senhor acha que é certo a gente falar, nós temos uma cultura de corrupção, doutor Gandini? Eu acho que sim. Não sei se podemos dizer que temos uma cultura de corrupção, mas temos uma cultura de leniência com a corrupção. Nós muitas vezes criticamos o político que comete crimes, os chamados crimes do colarinho branco, lavagem de dinheiro, corrupção mesmo, mas muitas vezes nós deixamos de lado o sujeito que dá o dinheiro para o guarda, o sujeito que para na vaga de cadeirante. Tudo isso é uma forma de vermos que precisamos passar por um processo civilizatório. O Brasil é um grande país, um país rico, ainda injusto, mas um país que já tem uma riqueza razoável, que se dividida adequadamente vai trazer melhorias para toda a sociedade. O que precisamos é construir um padrão civilizatório diferente, já atingido por outros países centrais, né? Então eu acho que temos, de certa forma, uma certa leniência com a corrupção. E concordo com o começo da sua pergunta. Nós não somos muito críticos com o corrupto e pouco crítico com o corruptor. Não existe corrupção de um lado só. Não é? Não existe, a estrada é de duas mãos. Quer dizer, não existe corrupção se alguém não corromper alguém. E a gente normalmente se preocupa com o agente público que comete corrupção e está certo, tem que punir, tem que investigar, tem que condenar se tiver provas e punir, mas também temos que punir o corruptor, porque ele comete o crime do mesmo modo. E eu acho que essa é uma luta pela qual o Brasil tem que passar e depende de nós, nesses debates que nós fazemos democraticamente e colocando o povo a par de que é uma luta perene de todos nós e que, antes de tudo, precisamos mudar a nossa mentalidade. E nesse sentido, o senhor acha que esse grito das ruas vai dar uma contribuição? Eu acho que vem dando a contribuição. Os políticos, porque quem vai fazer a legislação ser mais dura, não mais dura do ponto de vista episódico, né? Eu falo mais dura como um combate, criar instituições, criar mecanismos de combate permanente à corrupção. Quem é que vai fazer isso? São os nossos legisladores. E é com a pressão do judiciário, com a pressão do executivo e com a pressão da sociedade sobre todos eles, nós seremos capazes de construir um arcabouço legal. O Brasil já melhorou nisso. Tem a Controladoria Geral da União, o Ministério Público do federal e estadual está muito forte, a OAB tem pressionado, nós criamos agora a lei de corrupção, temos um decreto regulamentando essa atividade, as empresas estão começando a se preocupar em se organizar internamente para que a corrupção seja minimizada ou ela minimize os riscos que ela tem de se envolver no processo de corrupção. Isso é um ganho. Agora é preciso que haja uma pressão permanente da sociedade no sentido de que esses ganhos sejam permanentes. A principal proposta da OAB, doutor Gandini, junto com a CNBB e essa coalizão, é o fim do financiamento de campanha por empresas, por entender que esse é o principal foco de corrupção hoje no Brasil. Gostaria de saber a opinião do doutor sobre isso. Nós temos várias reformas que precisam ser feitas. A reforma previdenciária, a reforma tributária, a reforma política. Então nós temos várias reformas que há um consenso de que elas precisam ser feitas, mas elas ficam patinando na lama, no lodo, e nós não saímos do lugar. Agora parece que chegou o momento de pelo menos a reforma política ser feita. Talvez não seja feita com a profundidade
que a gente gostaria, o que seria necessária, mas eu acho que ainda assim será feita. Alguns pontos já são consensuais. Por exemplo, finalização ou término das coligações proporcionais. Pode ser até que não dê para passar até setembro, para outubro termos novas regras, que a lei exige um ano antes de regras definidas para a eleição seguinte. Mas eu acredito que sim, acredito que vai passar a proibição das coligações proporcionais. Ou seja, hoje você vota num candidato a deputado federal, estadual ou vereador e de repente eu estou elegendo outro. Eu falei, eu votei nesse sujeito aqui, gosto dele, acompanho a vida dele, é honesto, é sério, e aí eu vejo que, na verdade, eu elegi um outro que é uma pessoa desonesta, incorreta, está na política desservindo ao povo. E se beneficiou da coligação proporcional, ou seja, da ligação para cargos eletivos para o parlamento. Isso parece que vai acabar, há um consenso no sentido, eu tenho conversado muito com deputados, senadores e pessoal do partido, dos partidos de modo geral, e parece que há um consenso nesse sentido. Uma segunda questão que é consenso, por exemplo, e já eu chego na pergunta que você me fez, que é a questão do senador. Você nunca vota no senador suplente, você vota no senador. Então, o senador tal é uma pessoa decente, correta, defende os interesses do meu país, do meu estado, eu o apoio. Só que se ele vira ministro, assumo o suplente dele que não pediu voto, eu não sei quem é. Então, há uma tendência de se modificar isso aí para que a gente tenha o senador suplente, aquele que foi segundo mais votado, né? Então, essa é uma questão que parece que já está consensual, está caminhando para o consenso. Com relação ao financiamento de campanha, o financiamento que nós temos no Brasil é um financiamento misto, ou seja, é um financiamento parte público, pelo fundo partidário, parte privado, porque as pessoas físicas podem doar e as empresas também. Com relação ao fundo partidário, não há nenhuma dúvida, o fundo tem que ser fortalecido, é preciso eleição, democracia faz parte das instituições do país e, portanto, é preciso investir nisso. Esse dinheiro que sai dos impostos é um dinheiro bem gasto, desde que bem gasto vai reverter em proveito do povo. Então, o fundo partidário precisa ser fortalecido, ninguém duvida que o poder público tem que participar das campanhas. O dinheiro público que vem do contribuinte. Por outro lado, também ninguém critica o apoio pessoal, ou seja, o apoio da pessoa física. Se eu quero doar R$500 a um partido, a um candidato, não me parece que seja irrazoável que eu o faça. Estou colaborando com um candidato de quem eu gosto, em quem eu confio e assim por diante. Mas o que está fazendo uma mudança radical e isso alimentando profundamente o sistema de corrupção do país é o financiamento pelas empresas, né? A empresa não tem direito a voto. A empresa não é povo. No entanto, um empresário muito rico ou uma empresa muito grande, ela coloca muito dinheiro numa campanha e ela altera o jogo do poder. Esse equilíbrio de poder acaba se perdendo. Para você ter uma ideia, apenas 1% das empresas que doaram 61% de todo o dinheiro doado. Ou seja, são poucas empresas doando muito dinheiro e depois cobrando a fatura daqueles políticos que elas elegeram num lobby constante e com contratos superfaturados e tudo mais. Bom, nós vamos para um rápido intervalo e nós já retornamos com o Dr. Gandini discutindo reforma política. Estamos de volta com o programa UAB na TV, que tem o apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb, hoje conversando com o Dr. Gandini sobre reforma política. Nós terminamos o primeiro bloco falando do financiamento de campanha, o senhor deu aí uma estatística, né? Esse recente escândalo da Petrobras vai um pouco no sentido disso que o senhor falou, né? Todas as empresas envolvidas colaboraram com campanha. Todas as empresas envolvidas, e não só elas, mas aquelas que são coligadas a elas, que fazem parte do grupo, doaram muito dinheiro para as campanhas, sobretudo para determinados partidos que estão na base do governo e, portanto, há uma demonstração clara de que esse sistema de financiamento de campanhas pelas empresas é um sistema deletério que nós temos que eliminar. Se não eliminar, pelo menos criar alguns filtros. Por exemplo, a empresa que tiver contratos com o governo não pode fazer doação. Você já elimina um monte de coisa. E eu vou te dizer por quê. Apenas 0,5% das empresas doaram dinheiro para a campanha.
99,5% não doaram. Então, nós estamos aí falando de empresa, de corrupção, mas estamos esquecendo de 99,5% de todas as empresas do Brasil, que são milhões e milhões. Apenas um pequeno número é que está participando desse sistema de contratos superfaturados, de corrupção. E o senhor acha que isso facilita o que a gente popularmente chama de toma lá da cá, né? Toma lá da cá, não tenho dúvida, porque na medida em que eu sou um candidato, eu peço dinheiro à sua empresa, a sua empresa me favorece e me garante a minha eleição, eu fico com uma obrigação política e até moral, do ponto de vista pessoal, de te ajudar nos seus pleitos. Então, quando esses pleitos são discussões acadêmicas ou discussões políticas dentro do parlamento, isso é absolutamente normal, é em cima do pano, todo mundo está vendo, é publicado, é gravado, mas quando se fala de corrupção, de facilitar contratos, de aditivos de contratos que são superfaturados, isso é o fim da picada. Em relação a isso, nós temos que dar um basta mesmo, não podemos mais admitir. Outra questão que é bastante polêmica, doutor Gandini, sempre gera muito debate, é a chamada cláusula de barreira, que impediria aqueles partidos que não conseguem fazer sequer um deputado, ou não tem uma expressão eleitoral. Muita gente fala que é antidemocrático, muita gente fala que ajuda a acabar com o cartelismo, aquela coisa da legenda também ficar sempre barganhando. Eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. A gente tem que ter um mecanismo de equilíbrio em que você tenha a possibilidade de criação de novos partidos, porém, não permitir que se criem partidos de aluguel. Quer dizer, o partido que não é criado por uma ideologia, por uma visão da sociedade que ele tenha, mas apenas para se vender. E essa é a regra. Nós temos aí 30 e poucos partidos no Brasil, desses 28 estão com representação no Congresso, o que é um absurdo e é a primeira vez que se faz isso. O governo federal até incentivou que os pequenos partidos conseguissem se criar e se eleger, que seria uma forma de tirar o poder de partidos maiores, mas nas democracias maduras nós temos poucos partidos fortes e alguns partidos transitando na periferia e se fortalecendo, né? Então não é a criação do partido em si que é o problema. É claro que no Brasil se cria partido com uma facilidade muito grande e isso talvez precise ser revisto. O problema é que esses partidos já entram criados sem nenhuma ideologia e já tendo direito a dinheiro do fundo partidário, que interfere nas eleições e também a tempo de TV. E aí esses partidos barganham o tempo de TV com os partidos maiores. No fim, só os partidos maiores que continuam mandando, os pequenos não, mas eles vendem esse tempo de TV, essa participação que ele tem no processo eleitoral. Isso é extremamente ruim para o país e enfraquece a democracia. A cláusula de desempenho, ou cláusula de barreira, como é conhecida, ela prevê que o partido tem que ter pelo menos 5% dos votos nacionais em pelo menos 9 estados. Quer dizer, ou seja, 1/3 dos estados, né? Se ele tiver um desempenho razoável como esse, ele tem fundo partidário, tempo de TV. Se ele não tiver, ele continua lutando até chegar nesse patamar. Me parece bem razoável. Em vários outros países democráticos e mais civilizados, nós temos esse tipo de cláusula de desempenho. E a OAB tem uma outra proposta, que é no sentido de que mesmo na eleição para o Legislativo, nós tivéssemos 2 turnos, onde no primeiro turno a gente votaria no programa do partido e na lista de candidatos apresentados por esse partido. Depois do segundo turno, aí sim a gente votaria nos candidatos. O que o senhor acha dessa fórmula? O senhor vê de que maneira essa questão? Uma coisa é evidente. Nós temos um sistema que ele é uma espécie de estelionato eleitoral para o eleitor. O eleitor vai votar e ele vota numa pessoa e elege outra. Então isso não tem muito sentido. Sim. Embora o sistema partidário brasileiro preveja isso, é o sistema que vem da Europa, em que você tem de fortalecer o partido, dentro do partido fortalecer os candidatos. No Brasil isso não ocorre, no Brasil as pessoas não votam no partido. Em regra elas votam na pessoa. E aí a gente vota numa pessoa e elege a outra por causa do quociente eleitoral. O que é quociente eleitoral para o telespectador compreender?
nós temos um número de votos numa eleição, que esse número de votos é dividido pelo número de cadeiras em disputa. Então, por exemplo, em Ribeirão nós temos 22 vereadores. Tantos votos válidos, divide por 22, descobrimos que tem, vamos dizer, 10, 13, 15 mil votos por vereador. O partido que conseguiu 15 mil votos, por exemplo, se for esse o número, ele elege 1. Se ele conseguiu 30, ele elege 2. Se ele conseguiu 45, ele elege 3. E muitas vezes, o terceiro, por exemplo, desse partido, que foi eleito às vezes com 500 votos, ele entra no parlamento e deixa de fora o que teve 3 mil votos de um partido que não conseguiu os 15 mil, percebe? Ou não conseguiu 30 para eleger 2, o segundo ficou para trás. O sistema que a gente imagina são vários. Primeiro, o sistema distrital, que talvez seja um consenso agora no sentido de aprová-lo para os federais. O deputado federal já concorreria por distrito. Ele ficaria um por distrito e um geral. Nós teríamos mais proximidade com o federal. O segundo ponto é você criar o segundo turno. Ou seja, no primeiro momento, segue a mesma regra de hoje. O partido tem 15 mil votos, é esse o quociente eleitoral, ele elege 1. Tá? Só que não acaba a eleição, tem segundo turno. E no segundo turno, como é que é? O segundo turno seria o dobro de candidatos de cada partido. Se o partido tem direito a eleger 1, os 2 mais votados vão para o segundo turno. Se ele tem direito a eleger 5, os 10 mais votados dele vão para o segundo turno. E aí o povo livremente escolhe entre o dobro de cadeiras quem vai ocupar as cadeiras. Eu acho que é bastante inteligente essa fórmula. Ajudaria a refletir melhor na hora de eleição parlamentar? Exatamente. Poderia melhorar o nível do parlamento. Até porque se eu elegi um e eu não elegi o outro que eu queria, embora tivesse um número maior de votos, é bem provável que esse volte para a eleição de segundo turno e eu tenha a oportunidade de agora sim elegê-lo, né? Então acho que surge uma oportunidade maior para o eleitor de votar. Eu gosto muito da ideia, talvez, de retornarmos, de revermos isso de tal jeito que se vote, se eleja o mais votado, né? Nesse negócio de segundo turno nós temos um problema. Imagina um partido que não elegeu nenhum, não tem direito a nenhum. Com um candidato, vamos dizer, a média de eleição foi 3 mil votos. O candidato teve 5 mil votos, ficou de fora porque o partido não fez nenhum. Ele não vai para o segundo turno, mesmo tendo a votação desse tipo. Então nós temos que criar um mecanismo que também esses fossem peneirados para o segundo turno. Outra proposta da OAB, doutor Gandini, diz respeito às formas de democracia direta. O senhor acha que nós temos medo da consulta popular, do plebiscito, porque até hoje nós só decidimos a respeito se nós seremos monarquia ou continuaremos república ou aquele do desarmamento. Isso é muito comum nos Estados Unidos, o plebiscito. E aqui isso é tido ainda como um certo preconceito. Como é que o senhor vê essa questão? Eu acho assim, é fundamental que tenhamos mecanismos de consulta popular. Então nós temos o plebiscito, que é quando você consulta antes. Temos o referendo, quando você consulta depois. Você faz uma lei e aí propõe um referendo para que o povo diga se aquela lei deve prevalecer ou não. Se o povo disser que sim, a lei vale. Se não, a lei cai. Tá? E são mecanismos muito conhecidos, antiquíssimos e que funcionam muito bem nos outros países. E aqui no Brasil tivemos algumas experiências que foram boas. De qualquer forma, o povo foi à rua, o povo se conscientizou. Eu acho que são aspectos positivos. Tem a iniciativa popular, quer dizer, as pessoas podem fazer um projeto de lei e chegar ao Congresso sem intermediação de um parlamentar. Basta que ele consiga um certo número de assinaturas, de adesões para que isso aconteça. Isso também é bom. O Brasil tem utilizado muito pouco esse sistema. Eu acho que nós deveríamos consultar o povo, principalmente do referendo. Plebiscito, questões muito polêmicas como essa. Você é a favor da reforma política? Todo mundo seria a favor. Então o plebiscito já se sabe o resultado. Mas se eu disser, você é a favor do voto distrital? Será que as pessoas conhecem a história do voto distrital ou não distrital para ela opinar? Eu acho que esse é melhor ou não? As pessoas de um modo geral, os leigos em direito ou em ciência política, talvez não fosse o melhor caminho. Talvez o referendo. Criamos uma lei fazendo a reforma política que seja razoável, que o parlamento tenha debatido, aí a sociedade toda vai debater, televisão, rádio, jornais, fazer o que nós estamos fazendo aqui, e no fim o povo vai lá e vota, ok, essa reforma é boa, ou essa reforma não é boa.
Eu acho que isso nós temos que exercitar mais. Tem vários temas hoje que nós deveríamos submeter, talvez devêssemos submeter ao plebiscito referendo, e não fazemos isso, talvez porque a democracia brasileira só tem 30 anos, nós terminamos a ditadura em 85, estamos a Constituição de 88, portanto mais nova ainda, e agora é que nós estamos começando a viver plenamente a ideia de democracia participativa, né? Embora 30 anos só, é um dos maiores períodos de vivência democrática na história do Brasil. O Brasil da República, o Brasil tem uma história, infelizmente, de golpes e golpes e golpes. E a gente espera, quando a gente falou de nada de ditadura militar mais, nada de intervenção militar, é que a gente quer construir dentro da democracia, num período maior de atividade democrática, as coisas que a gente acha que são devidas. Na democracia é mais demorado. É um debate louco, é um diálogo, aí não consegue maioria no parlamento, não passa a lei. Às vezes a lei é ótima, mas não passa. No segundo mandato, na segunda legislatura, passa. Então a democracia é mais difícil, ela exige maioria. Mas é assim que a gente tem que governar e ser governado. Doutor Gandini, há um senso comum assim, entre as pessoas de acharem que os políticos seriam a principal dificuldade para a realização da reforma política. O senhor acha que é isso? De um certo modo, sim. Todos os políticos tendem a manter o status quo. Ou seja, se ele é deputado, ou senador, ou vereador, ou prefeito, ou governador, e ele foi eleito por um sistema que o favoreceu a ponto dele ser eleito, ele fica muito temeroso em mudar esse sistema e eventualmente ser prejudicado. Daí que eu acho que é importante o debate público e as manifestações de rua. Quer dizer, quando você vai à rua e diz, nós queremos reforma política, o político começa a tremer. O político que tem mandato, ele diz assim, não adianta eu querer manter meu status quo, porque senão esses eleitores não vão mais votar em mim, porque eles dizem que querem reforma política e eu sou contra. Então ele acaba sendo a favor da reforma política, ainda que ela seja mais tímida, ainda que ela não atinja os objetivos que a população quer naquele momento, mas vai avançando. Aos poucos nós vamos forçando os políticos a votarem aquilo que a gente considera avanço. Então, acho que eles são, sim, um elemento de dificuldade, mas o povo na rua facilita muito os políticos se mexerem. Doutor Gandini, eu gostaria de agradecer muito a presença do senhor, né? Teremos que fazer 3, 4 programas, na verdade, tá? Mas muitíssimo obrigado pela participação. Eu que agradeço. O tema é muito vasto, não dá para falar no programa, mas sempre estarei à disposição da OAB, que eu tenho orgulho de pertencer a ela, e ao seu programa, para estarmos aqui discutindo qualquer assunto e, sobretudo, esses que melhoram a qualidade de vida do povo brasileiro. Obrigado, doutor Gandini. Obrigado. Esse foi o programa OAB na TV da 12ª subseção, com apoio cultural do Centro Universitário Estácio Uniceb. Muito obrigado pela audiência. Semana que vem nós estaremos de volta.